Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de química. Na aula de hoje, vamos resolver uma questão sobre distribuição eletrônica e tabela periódica. Se fosse preparado um gás nobre artificial na tabela periódica e ele se localizasse, logo abaixo do radônio, que tem número atômico igual a 86, o seu número atômico seria. Bom, primeiro, para a gente lembrar, o radônio ele é um gás nobre. Tá? Se esse elemento artificial ele está localizado abaixo do radônio, ou seja, na mesma família dele, também será um gás nobre. O gás nobre radônio ele possui o número de prótons 86. Então, o seu número de elétrons ele também será igual a 86, já que é um átomo que está no estado fundamental, um átomo que não ganhou e nem perdeu elétrons. Para a gente resolver essa questão, tem algumas formas diferentes. A mais simples seria se você estiver resolvendo essa questão e tiver uma tabela periódica, porque você simplesmente viria na tabela periódica, procuraria o radônio, que está aqui, e encontraria o elemento que está logo abaixo dele, no caso, o organessônio, né? Esse organessônio, ele é o último gás nobre, tá? Então, essa daqui, a coluna dos gases nobres, ela termina aqui. Lembrando que o lutércio e o laurêncio, eles não pertencem à família dos gases nobres. Eles estão aqui no bloco D, tá? O bloco F, ele começa aqui e termina bem aqui no iterbe e no nobélio. E aí nós temos aqui bloco D, para esses dois, lutércio e laurêncio, tá? Eles já estariam aqui novamente. É claro que na tabela periódica condensada, coloca os elementos de 57 a 71 aqui embaixo para a tabela não ficar tão esticada. Então, os gases nobres, eles começam aqui no hélio, depois temos neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e temos o organessônio, tá? Então, esse é o último dos gases nobres. Essa é uma forma bem tranquila. Você olha, 118, pronto. Letra B, acabou a questão. Agora vamos ver um outro jeito de resolver isso, caso você não tivesse uma tabela periódica, tá? Mas você tem que ter um conhecimento de tabela periódica ainda. Porque, por exemplo, na distribuição eletrônica, a gente pode fazer distribuição eletrônica por blocos na tabela periódica, sabendo que a primeira e a segunda coluna são do bloco S, as 10 colunas aqui do meio, elas variam de D1, que está aqui embaixo do escândio, até o zinco lá seria D10. O bloco P varia de P1 até P6. Então, conhecendo isso já ajuda na nossa distribuição eletrônica. Por quê? Você poderia analisar a linha em que está um elemento químico, qual período, Período 1, 2, período 3, 4, período 5, 6 ou 7. Com relação ao bloco S e ao bloco P, nós podemos confirmar o seguinte, ó, sempre que ele está no bloco S, um elemento, ou quando ele está aqui no bloco P, a distribuição eletrônica deles vai seguir a linha correta da tabela periódica. Mas como assim, professor? Vou te mostrar. A distribuição eletrônica do xenônio, vou marcar lá aqui, ó. Não, do xenônio não, do radônio. Ela vai terminar assim, ó. 6. Vamos para o último, os dois últimos, os subníveis da camada de valência, tá? Eu não vou usar o bloco D e o F aqui no meio, embora tenha. Eu vou focar aqui na camada de valência. A gente vai ter a distribuição eletrônica dele terminando em 6s2, que é esse bloco aqui, o bloco S. E depois, pulando lá para o bloco P, a gente tem P1, P2, P3, P4, P5, P6. Então, terminou em 6P6. Então, ficou 6S2, 6P6. Isso daqui, ó, é uma distribuição eletrônica usando o CERN de gás nobre, mostrando ali apenas a camada de valência. O gás nobre anterior ao radônio é o xenônio. Então, vou colocar o xenônio entre colchetes. E a camada de valência que eu tenho aqui do radônio. 2 com 6 são 8 elétrons. Afinal, os gases nobres, com exceção do hélio, todos terminam com 8 elétrons na camada de valência. Tá bom? E daí, professor?
E daí que o elemento que está na próxima coluna, no caso aqui do organessônio, ele teria que acabar com a distribuição eletrônica dele na linha 7, S2, depois 7p6. Então eu sei, mas o final, vamos lá, o final da distribuição eletrônica do OG aqui teria que ser, a gente vai ter que colocar radônio, e a sua distribuição eletrônica ela tem que acabar no 7p6. Não vai estar logo antes dele o 7s2, porque aqui eu estou já considerando só a camada de valência, tá? Mas assim, com 8 elétrons também na camada de valência. Quando você vai fazer a distribuição eletrônica, você tem que chegar até o final, até o 7p6. Então você teria que contar todos esses números de cima, ó, a soma de todos esses 2, de todos esses 6, de todos esses 10, de todos esses 14. A soma de todos eles vai dar 118. Então a gente chegaria no elemento certo. O que você poderia fazer se você não tivesse com a tabela periódica? Bom, você ia ter que fazer a distribuição eletrônica do radônio. Tá? Então você começa lá normal. 1s2, 2s2. Um atalho para a gente é que a gente já sabe onde vai acabar, tá? Vai acabar lá no 6p6. Então você pode ir copiando até chegar no 6p6. Ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Então vem aqui, 2p6, 3s2. Depois, 3p6, 4s2. 3p6, 4s2. Depois, 3d10, 4p6, 5s2. 3d10, vou jogar aqui para baixo, tá? 5, não, desculpa, 4p6, 4p6, 5s2. Depois do 5s2, depois que a gente terminou essa setinha, a gente volta lá, ó. 4d10, 5p6, 6s2. Então, temos 4d10, 5p6 e 6s2. Depois disso, nós chegaremos lá no 4f14, 5d10, 6p6. Então, 4f14, o 5d10 e o 6p6. Essa distribuição eletrônica, somando todos esses números de cima, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, aqui 54, 56, a gente soma dá 70, 86. Olha só, a soma de todos os números de cima vai dar o número de elétrons que a gente tem no radônio. E o número de elétrons é igual ao número de prótons, igual ao número atômico. Isso porque o átomo está no seu estado fundamental, ou seja, ele não ganhou e nem perdeu elétrons. Agora, eu quero chegar não na distribuição eletrônica do radônio, mas de um outro elemento que está abaixo dele da tabela periódica. Vamos supor que você nem sabe que é um gás nobre. Você vai olhar o seguinte, acabou em 6p6, certo? Então, vai ter que acabar na próxima linha, na linha de baixo, só que com a mesma configuração, p6. Então, por isso que eu tenho que vir até o P6 aqui, ó, o 7P6. Todos os gases nobres, com exceção do hélio, que acaba em 1s2, eles terminam aqui, ó, 2p6, 3p6, 4p6, 5p6, 6p6, 7p6. Então, você terminaria... Agora eu vou fazer o resto da distribuição eletrônica, que é para chegar no OG. Então, eu vou continuar só com outra cor aqui para você diferenciar, porque daqui para frente eu só uso para chegar até o OG. O radônio já parou ali, tá? 7s2, depois você vai vir aqui na próxima linha. 5f14, 6d10, 7p6. Então, tenho 5f14, 6d10, depois 7p6. Se você conta essa diferença agora, ó, a gente chegou em 86, certo? 86. Temos aqui mais 4. Vou chegar no 14. Ó. Dá 90, com o 10 aqui, dá 100. Com 2, 102. Com 10, 112. Com 6, 118. Então, você fez a soma dos elétrons restantes para chegar no final da tabela periódica. Né? Chegando em 118, a distribuição eletrônica ela bateu a mesma aqui que a gente tinha, né, no gás nobre anterior. Tem que terminar em P6, porque todo esse bloco aqui, ó, ele acaba em P6.
todos os gases nobres, com exceção do hélio, que ainda tem na sua distribuição eletrônica a regra do dueto e não a regra do octeto, tá bom? Então é isso, pessoal. Terminamos aqui. Essa é uma forma de você fazer essa distribuição eletrônica, resolver essa questão sem utilizar a tabela periódica. Espero que você tenha gostado da resolução deste exercício e nós vamos nos encontrar em uma próxima aula aqui do canal do Estuda Mais, resolvendo outras questões. Desejo bons estudos para você. Não esqueça que aqui na descrição tem os links dos nossos cursos, que são preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos militares. Tem também um contato para aulas particulares de Química, caso você tenha interesse.